Olá, família Povos Unidos. Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver nesse momento, que a paz do nosso Senhor Jesus possa ir de encontro à sua vida e àqueles que te cercam também. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo bater um papo sobre o reino de Deus, né? E crescer um pouco mais, aprender um pouco mais. É sempre muito bom, mais um domingo, estar aqui diante de vocês. Para a segunda temporada desse tema, Ocupando Espaços. Ano passado nós tivemos algumas lives relacionadas ao tema. Se você não viu, assim que acabar essa daqui, você corre lá no nosso canal e assiste, que também tá imperdível. As lives do ano passado. Tivemos aqui o irmão José, tivemos aqui o pastor, tivemos a irmã Ludmila, a irmã Cristiane, estava aqui com a gente também. E realmente foram lives abençoadoras, né? Eu indico, se você não viu, corre lá e veja. Se você viu, corre lá e veja de novo, porque com certeza vai falar de forma diferente ao seu coração, tá? Eu vou aqui dar uma oportunidade para estar aqui dando um alô, mandando beijos e abraços para o nosso pastor Dani Bi, que está aqui com a gente hoje. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. E bora lá, segunda temporada, Ocupando Espaços. Trouxemos pessoas que com certeza vocês vão gostar de ouvir a história e esperamos que sejam inspirados também a ocupar espaços. Isso aí. Antes da gente estar introduzindo, que não é nem apresentando, que ela já é quase de casa também, antes de estar introduzindo a nossa convidada, deixa eu estar aqui recapitulando mentalmente tudo que eu preciso falar. O pastor Daniel está aqui sutilmente, né, me lembrando de falar o quê, irmãos? Estamos com as camisas do Amesa, meus irmãos. A gente está muito importante, muito chique, porque vocês não estão vendo o que está rolando aqui nos bastidores, mas a equipe inteira uniformizada, bonitinhos aqui, com a nossa logo, camisa nova, novidades. Se Deus quiser, verão outras novidades por aí, mas não vou dar spoiler. Mais para frente, vocês vão ficar sabendo. O que mais, pastor, que a gente tem que falar de recado? Nossas redes sociais. Instagram, se você ainda não nos segue lá no Instagram, segue. Né? Você tem que seguir a gente no Instagram. Igreja Povos Unidos. Igreja simples assim. Povos Unidos. Muito simples, né, pastor? De achar, muito fácil. A gente está rapidão. Postando conteúdo lá agora, diretão, postando conteúdo lá, postando bastidores aqui do Amesa e outros conteúdos relacionados aqui à Igreja Povos Unidos. Então, se você não segue, segue a gente lá no Instagram. Óbvio, aquilo que é de costume. Se você ainda não é inscrito no canal, tá vendo? Falando das novidades, a gente esquece o quê? Das coisas antigas que já se passaram, mas não passaram ainda, porque a gente vai repetir. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não deixou o like, deixa um curtir, deixa o like nesta live. Compartilha. Compartilha com os seus amigos no grupo de WhatsApp. Participa aí no chat com a gente também, que na medida do possível a gente vai estar respondendo aí online também você através do chat, tá bom? Eu acho que... Eu não me lembro de mais nada. Se a gente lembrar, depois a gente fala.
Voltamos, pessoal, voltamos. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos de volta. Estávamos aqui comentando que não temos mais nenhum aviso, né, pastor? Mais nenhum lembrete, mais nada. Então, podemos prosseguir. E não haverá aqui. mais intercorrência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, podemos começar, de fato, aqui a nossa live. E agora sim... Introduzindo a nossa convidada. Porém, quero que ela mesma se apresente, fale nome, idade, endereço. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou Ana Lia, congrego atualmente na Igreja Batista Central de Campo Grande, né, do pastor Tadeu Briciani. Conheço aqui o pessoal há muitos anos, né? Hoje eu estava fazendo uns cálculos, está caminhando para 30 anos. Isso aí, só Jesus. De amizade com o muito tempo, Senhor gente. Daniel, agora pastor, né? Amém. Eu tenho muita gratidão, sim, louvo muito a Deus por essa amizade e por essa oportunidade, né? De fazer Cristo conhecido através da minha história. A história é escrita por ele, né? Eu só fui um personagem. E, assim, eu hoje estou aqui para testemunhar um pouco disso que ele tem feito por mim. Amém. Amém. E, né, como a live se chama Ocupando Espaços, a primeira pergunta não poderia ser diferente. Qual é o espaço que você ocupa atualmente, Ana? Bom, o espaço profissional que eu ocupo, né? Eu sou enfermeira, formada pela UFRJ, já tem 17 anos. Isso me lembra, né, que a idade está chegando. Sou mestre em enfermagem, né? Fiz mestrado também na UFRJ. Sou especialista em enfermagem do trabalho e em administração hospitalar. E, atualmente, eu sou servidora pública no Tribunal Regional Eleitoral, na minha área mesmo de enfermagem, né? Lá no tribunal, assim como em empresas e todo o judiciário brasileiro também, existem umas seções chamadas de saúde do trabalhador, né? Especificamente lá no nosso contexto, nós não fazemos apenas promoção, prevenção, reabilitação da saúde do trabalhador. Nós também fazemos perícias, né? O que seria mais ou menos o que a maioria das pessoas conhecem que o INSS faz, né? Uhum. Nós lá também temos esse papel. E aí eu atuo na equipe de enfermagem, né? Estou no tribunal há uns 4 anos e alguns meses, né? Passa rápido. Passa rápido. Mas desde a minha formação, quando eu me formei em 2008, desde então eu sempre trabalhei como enfermeira, em hospitais, emergência, já fui militar, já tive algumas áreas aí de atuação bem diversificada. Fui professora por alguns anos também, de universidade, de curso técnico também. E, atualmente, eu ocupo esse cargo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aí eu me perguntei, não sei se você fizer essa pergunta, quando que ela fez tudo isso? Porque, gente, não é possível. 80 anos de vida e não tem como. Pastor. 50 anos em 17. Tipo isso. Ana, agora, né, a gente gosta de fazer um apanhado, né, vai dar bastante liberdade para você falar o que você quiser, né, a gente vai dar um contexto geral do seu ambiente, da sua vivência. Você, né, costura a sua história como você quiser, apontando, né, o que você viveu, as suas dificuldades e como você foi chegando, avistando esse lugar o que você está ocupando hoje, né? A pergunta escrita é a seguinte: conte como foi sua infância, quais lembranças você tem dessa fase. Mas, né, a gente está falando do lugar que você está ocupando hoje, então a intenção como eu cheguei, né? Exatamente. Então, eu sou caçula de uma família de 5 filhos, né? Nós, assim, tivemos uma vida simples, então eu sempre estudei em escola pública. Nasci no Evangelho, né? Até então nós éramos da Assembleia de Deus, né? E o meu ambiente familiar sempre foi de muito amor, muito cuidado, muito carinho e de muita simplicidade, por conta do número de, né? E a gente está falando de infância na década de 90. Eram uns tempos muito mais difíceis politicamente e socioeconomicamente falando, né? Então, o que os meus pais me ensinaram, assim, fortemente, né? Minha mãe, principalmente, assim, que ela batia muito nessa tecla, era que eu precisava estar em Cristo e que eu precisava estudar, porque qualquer pessoa só se sustentaria se tivesse estudo para poder ter um bom trabalho.
E apesar dela falar isso maciçamente, isso meio que era natural para mim, porque eu sempre gostei de estudar, né? Então, assim, estudar para mim nunca foi assim, ai, nossa, que droga, né? Vou sentar aqui para estudar. Não, eu sempre gostei mesmo de conhecer, de saber. E eu lembro de ser uma criança assim muito sonhadora. Eu sonhava com muitas coisas assim. E eu sabia que naquela minha realidade socioeconômica eu só alcançaria essas coisas todas, né, se eu tivesse muito foco estudando, né? E aí, na infância, por ser aluna de escola pública, na época nós morávamos no bairro de Olaria. Minha mãe soube de um projeto da prefeitura que tinha um convênio com a UFRJ, que foi a universidade que eu estudei, que eles davam aulas de vários esportes para crianças de escola pública. E aí a minha mãe nos matriculou lá, né? E aí eu lembro que, assim, o complexo lá no fundão é assim, o prédio da saúde de um lado e, atravessando a rua, tem o prédio da educação física. Então, às vezes, a gente vinha e passava pela calçada do prédio da saúde. E aí eu olhava para o prédio e falava assim para minha mãe, mãe, um dia eu ainda vou estudar aqui. E eu tinha, assim, uns 8 anos na época, né? E a vida passou e eu fui estudando e eu fiquei muito focada em passar num vestibular. Então, toda vez que eu estudava muito, eu queria era passar no vestibular. Eu não tinha muita pretensão de fazer um curso técnico e tal, mas eu pensava muito e pensava na UFRJ, porque eu ficava com aquela coisa assim no meu coração, né? E a minha história no vestibular foi que no ensino médio eu passei por uma escola que era de ensino técnico e eu estudava o dia inteiro. Então, no terceiro ano, eu não consegui fazer um curso pré-vestibular. E aí eu lembro de orar muito, né? Eu fui uma criança, uma adolescente, assim, muito focada nisso, em leitura da Bíblia, em oração e tal. E eu lembro que eu falava para Jesus, eu quero muito passar no vestibular, e eu achava assim, né? Eu tinha uma certa ansiedade. Hoje eu até acho assim que se eu tivesse um pouco menos de ansiedade, talvez eu tivesse ido para uma outra área, tivesse pensado melhor, mas enfim. Eu achava que a solução da vida tinha que acontecer ali, né? É coisa de adolescente, né? Mas eu não tive como fazer um pré-vestibular porque eu não tinha horário. Mas mesmo assim, eu lembro do meu irmão mais velho falar assim, se inscreve, porque vai que você passa. E, assim, incrivelmente, na época de um vestibular, que hoje tudo é Enem, né, para as universidades federais, mas na época não, era cada universidade fazia o seu próprio vestibular. E da UFRJ era tido como um dos mais difíceis, porque ele era todo discursivo, né? As perguntas eram abertas, não tinha pergunta objetiva. E eu não só passei, como eu passei em 26º, sem ter feito pré-vestibular. Então, ali eu vi que era uma resposta. E isso foi o início dessas minhas grandes conquistas profissionais, né? E aí, lá dentro da UFRJ, que é um mundo assim, de oportunidade, de possibilidade para quem quer estudar, quem quer fazer, né? Eu fui para a iniciação científica dentro de uma área específica, que é a história da enfermagem. E aí, a minha orientadora, ela me incentivou muito a fazer o mestrado, né? Então, eu emendei a graduação com o mestrado. Foi bem pesado na época, que eu era nova, imatura, né? Não tem como, mesmo com toda a maturidade que você tem, aos 22 anos você não tem maturidade, né? Mas, assim, o mestrado ele foi um momento de ruptura para mim, no pensamento científico e da minha profissão, assim, me deu uma visão muito diferente, assim, sobre a vida e sobre como eu queria ser como enfermeira, né? E aí, depois do mestrado, eu entrei numa assim, que eu precisava passar para um concurso público, né? E aí é que começa as minhas desventuras na profissão. Por quê? Toda vez que eu fazia um concurso para um cargo temporário, né, para uma OS, como a gente conhece hoje, organizações sociais, em saúde, para um vínculo temporário, eu passava em primeiro, segundo, logo era chamada. Quando eu fazia para um vínculo efetivo, gente, eu ficava, tipo assim, se eram 100 vagas, eu ficava em 101. Se eram 10 vagas, eu ficava em 11. Meu Deus, aquilo era enlouquecedor. Que eu sentia, assim, uma coisa... Eu passei 10 anos aguardando ansiosamente ser convocada para um concurso, sabe? E aquilo era um objetivo para mim, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que não veem o serviço público como uma oportunidade, não tem vontade, né? Mas na minha visão simples de alguém que veio de uma vida simples, o serviço público para mim era uma solução de emprego que me deixaria segura, né? E eu lembro que em 2016 eu comecei foi logo depois que meu filho Samuel nasceu, eu
vou começar a estudar para um concurso e tal. Na época eu trabalhava numa UPA em Paciência e tal. E aí eu comecei a estudar, mas aí veio um concurso para ser oficial temporário da Marinha. E aí eu passei em primeiro lugar e eu fiquei animada, né? Nossa, vou ser oficial temporário. Mas aquilo meio que me desviou do meu foco, que era estudar para um concurso de cargo efetivo. E eu nunca tive pretensão de ser militar, né? Então eu fiquei lá o primeiro ano, assim, e tal, e pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Ocupa muito tempo, a gente dava plantão, ainda andava com rotina, então, assim, era tudo muito cansativo, o Samuel muito pequenininho. E aí eu tive uma atitude muito corajosa e muito criticada pelas pessoas na época, porque quando você é oficial temporário, cada vez que vai chegando o período de completar um ano, você tem que assinar novamente um contrato de renovação, né? E quando veio o meu, eu assinei, mas eu assinei com um peso, porque eu lembro de ter feito uma oração antes de tomar posse lá, de falar assim, eu vou ficar só um ano. Quando eu assinei para renovar, eu pensei, cara, eu acho que eu estou burlando o meu contrato com Deus, né? E aí começaram a acontecer muitas coisas assim estranhas, ruins. Eu fui começando a ficar me sentindo desconfortável lá, até que um dia eu amanheci e falei, hoje eu vou lá na menina do gestão de pessoas e vou falar que é para dar volta na minha renovação. Aí eu fui e a sargento falou assim, não, tenente, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Falei, tenho certeza. Nesse dia eu dormi e eu sonhei que estávamos assim, a equipe de enfermeiras, né? E a nossa chefe, aí ela pedia para eu fechar a porta do setor e falava assim para mim, você fecha a porta e joga a chave fora. E aí eu virei as costas. E aí ali eu entendi que era uma resposta que eu tinha que ir embora mesmo, né? Só que foi um período muito difícil, porque nesse momento foi quando saíram as inscrições para o TRE. E o meu irmão, que eu tenho um irmão que era super concurseiro e tal, ele falou para mim, você tem que fazer para tribunal. Cara, é muito bom. Você vai ganhar um salário bom, não sei o quê, é outra rotina e tal, você vai sair disso aí, não sei o quê. E aí ele falou tanto que eu falei, cara, e ele ainda falou assim para mim, você não passa, sabe por quê? Porque você estuda errado. Cara, aquilo mexeu comigo. Eu falei, me desafiou. Me desafiou. Quando eu saí da Marinha no dia seguinte, eu chorei muito, assim, porque eu sabia que eu não ia ter salário, né? Como seriam as coisas dali em diante, mas eu comecei a estudar. E eu estudava, assim, umas 8 horas por dia. Uau! E quando veio o concurso, que eu sentei para fazer a prova, eu tive a mesma sensação que eu tive lá no vestibular, assim, que não era eu respondendo as questões, mas era o Espírito Santo me guiando, assim, diante daquilo que eu tinha estudado, obviamente, né? E aí eu passei, né? Só que ele não fui convocada logo de cara, porque aí logo depois que houve o concurso, teve uma portaria que não permitia a convocação na Justiça Eleitoral por conta de orçamento. E aí, no ano seguinte, teve um concurso para o Colégio Pedro II, sabe o Colégio Federal? Sim. Para enfermeiro. Eu vi o concurso e falei, vou fazer. Passei e logo fui convocada. Então, o Pedro II foi minha primeira matrícula pública. Eu lembro que quando eu fui convocada, mas eu chorei. Eu pensei, cara, os céus se abriram, assim. Porque eu esperei tantos anos que eu comecei a pensar se não era coisa assim, que eu não devia parar de já querer, né? Sim. Que tem hora que a gente fica fazendo uns pedidos e demora tanto que a gente acha que não é para rolar. Tô sendo teimosa, né? E aí eu comecei até a falar com Deus. Acho que eu tô batendo na porta errada. Isso. Eu até comecei a falar com Deus. Senhor, se o Senhor não quer, então o Senhor me mostra um outro caminho. Porque, assim, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ganhar um bom salário, eu quero ter segurança no emprego que eu tô, mas não vai ser serviço público, então o Senhor me mostra para onde que eu tenho que ser direcionada, né? E quando eu fui convocada, eu entendi que foi um tempo, né? Assim como Abraão esperou 25 anos para a promessa, né? Como o povo passou no deserto durante os 40 anos, né? Nós também, nas nossas histórias, nós temos uns tempos, né? Para algumas pessoas isso é muito rápido, mas para outras, como eu, precisei de 10 anos. E hoje eu olho para trás, para esses 10 anos aí, eu vejo assim, tanta coisa que eu aprendi, tanta gente que eu conheci, sabe? Eu tenho muitas amigas que eu fiz no decorrer da carreira profissional que eu penso, cara, se eu tivesse de cara passado por um concurso, eu não teria conhecido essas meninas, né? Seria outra pessoa. Seria outra pessoa, né? Eu não sei se eu, de repente, seria tão grata a Deus pelos meus vínculos, entendeu? Porque às vezes a gente pode deixar subir um pouco a cabeça, né? Quando tudo acontece com facilidade, rápido, né? Você não consegue dar crédito ao sobrenatural. Eu fiz. A força do meu braço me trouxe aqui. Isso. Eu sou tão especial que foi tudo acontecendo, né? E não é assim, né?
E aí eu fui convocada para o Pedro II no ano seguinte o TRE me convocou. E aí eu saí do TRE e saí do Pedro II e fui para o TRE. E aí quando eu entrei no Pedro II, eu pisei assim no colégio, lá no Engenho Novo que eu fiquei. Eu olhei assim e falei assim, eu não vou me aposentar aqui. Eu senti. Aí, no ano seguinte, quando eu fui convocada para o TRE no mês de outubro, eu acho. Por aí. E tomei posse em dezembro. Umas 2 semanas antes, eu tive uma sequência de uns 5 sonhos em que eu recebia ligação, eu entrava num tribunal e era para eu tomar posse. Eu não tinha a menor noção de que isso iria acontecer, né? Então, já era Deus me preparando e mostrando que estava acontecendo. Tá. E aí, desde então, eu costumo dizer que antes de eu ser convocada por Pedro II, né, eu dava aula na Estácio de Sá, né, na universidade. E eu tinha uma aluna que falava assim para mim, quando elas souberam das minhas aprovações, né, aluno gosta de saber isso de professor, né? Aí elas falaram assim, aí uma aluna falava assim para mim, professora, você é federal. Aí eu falava assim, isso já aconteceu no mundo espiritual, no material é que ainda não. E aí até hoje eu tenho essa frase assim comigo, que determinadas coisas no mundo espiritual já foram permitidas, sancionadas, decretadas. Ainda só falta acontecer no mundo material no sentido mesmo do tempo, né? Ajustar o tempo de Deus ao nosso tempo, né? Eu e o pastor Daniel, agora a gente sempre olhou aqui, que parece que a Annalise estava na live passada, né? De novo, né? Vivendo o novo. A gente falou exatamente sobre essa questão, né, de acontecer como as primeiro coisas vão no se mundo alinhando espiritual. no mundo espiritual, esperando o momento nosso processo, que nós estamos prontos para receber aquilo, né? E aí foi assim que eu cheguei até aqui hoje, né, assim, nesse cargo, e eu tenho muito orgulho, assim, acho que seria a melhor palavra para descrever, da história que Deus escreveu para mim, para eu chegar até ali. E também, sim, fico grata a Deus por Ele ter me dado assim, a sabedoria, né, de, ao longo dos anos, aproveitar bem o meu tempo estudando, né, e tal. E é isso que eu queria deixar para vocês que estão me assistindo. Que estudar sempre vai ser... Não vou nem fazer nem vai trazer benefício. Faz, que ela já engata então, sempre vai trazer benefício. Eu mandei aqui para Amanda aqui, quero fazer essa pergunta. Né? E foi interessante você brincar, porque eu quero que tenha esse perfil mesmo de conselheira, né? Você acredita que sua base de estudos foi o que te ajudou a passar da forma que você passou, não só nesse, mas em todos, desde da universidade até agora? E a gente entende também, como você deixou claro, né? 100 vagas, 101. 10 vagas, 11º. Na verdade, era Deus falando o seguinte, você vai. Só que, por enquanto, não. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Sobre a sua base de estudos, essa sua frequência de estudos? Olha, eu acho que o estudo ele mudou a minha vida, assim, né? Porque a leitura, né, principalmente também. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse optado desde criança em estudar tanto, né? Em ler tanto. Isso mudou a minha realidade, porque às vezes eu vejo meninas da nossa época de escola e assim eu vejo uma realidade difícil que elas vivem hoje, né? E eu sei que são essas escolhas, né? E o que eu penso é que estudar, depois de você escolher a Cristo, estudar é a melhor escolha que a gente faz na vida, assim. Ela vai te dar uma vida de melhor qualidade, né? Porque aí, trazendo aqui para o meu lado de saúde do trabalhador, existem assim determinantes sociais de saúde, né? E um deles é o trabalho como sendo determinante para nós termos qualidade de vida. Então, assim, se eu tenho um vínculo precário, em que eu não sou bem paga, eu tenho horas extensivas de trabalho, eu não sou valorizada, se eu não tenho uma formação acadêmica para estar enquadrada em um vínculo bom, isso tudo compromete a minha qualidade de vida. Eu não vou ter acesso a uma boa alimentação, uma boa moradia, a lazer, a cultura. E, então, o trabalho... eu só tenho esse trabalho hoje porque eu estudei. Então, é uma relação de causa e consequência, né? Vai trazendo como efeito o estudo ter sido tão importante, né? E aí, eu sempre aconselho isso, assim. Estudar nunca vai ser
Nunca vai trazer prejuízo. Em algum momento verdade. você vai ter algum retorno. Ninguém tira o conhecimento que você adquiriu, Ninguém né? tira. E outra coisa, às vezes a ignorância é uma benção. Você não entender tanto das coisas é bom às vezes, mas entender é muito bom, porque você consegue refletir, né, sobre a realidade da vida, você consegue ter sabedoria para orientar as pessoas, né? Essa prática do estudo eu também trouxe para a vida cristã, né? Porque desde adolescente eu sempre estudei a Bíblia. Né? E aí eu sei que a base que eu tenho hoje, de tudo que eu passei, e eu não ter em nenhum momento negado Cristo, é porque eu conheci a verdade me libertou, né? Aleluia. O fato a Bíblia, ela diz que a palavra ela vai produzir o fruto que lhe apraz. Então, à medida que a gente lê, que a gente estuda a palavra, o Espírito Santo se revela e a gente vai ter a base para viver a vida com sabedoria. Né? Que benção. Agora, assim, eu imagino, né, que tanto atualmente no seu trabalho, quanto o seu processo, né, a sua caminhada até aqui, tenha sido um processo difícil, estressante. Muito. Né? E aí a pergunta, de repente, para quem está num momento de estudar para concursos também, que é uma fase bem estressante, bem complicada. Aí a gente vai agora anotar as dicas da Ana. Como é que você faz para lidar com o estresse e com a pressão do dia a dia? Olha, pensando na época que eu estudava, eu chorava muito. Tinha dias assim, que eu terminava de estudar, eu sentava e eu chorava. Chorava pensando na realidade, chorava porque eu achava assim, às vezes, houve pensamentos como, está sendo injusto comigo demorar tanto, entendeu? Eu sempre fui tão aplicada, deveria ter acontecido logo, né? E é um processo doloroso mesmo estudar, porque, por vezes, as pessoas vão vão deixar de entrar por um triz, né? É um cadastro reserva que nunca vai chamar o primeiro lugar, é um concurso que não vai ser prorrogada a homologação, a validade do concurso. Às vezes é um concurso que você vai lá tomar posse e não gosta, que tem isso, né? Trabalho tem muito isso, né? As dimensões do trabalho na questão psicossocial e mental, elas também podem ser comprometedoras, né? Você pode não ficar satisfeito com a sua formação, né? Tem gente que estuda e tal, termina isso e olha e fala assim, cara, eu não me vejo como enfermeiro, assim, né? Eu tive alguns colegas e que partiram para outras áreas, né? Então, assim, é um processo doloroso, né? E é triste. E, assim, às vezes é triste, né? Mas ele sempre vai ter uma recompensa. Agora, como que eu lido, assim, no dia a dia hoje, com o estresse no trabalho, assim, eu tenho um perfil profissional que eu sou um pouco impositiva. Gostei de como ela falou. Nossa, eu preciso fazer um corte só com essa palavra. O que você é? Eu sou impositiva. Não, assim, eu tenho uma postura, e isso eu aprendi no decorrer tanto da formação, né, na universidade, quanto na vida mesmo profissional, que a gente tem que sempre se impor. Assim, e o conhecimento ele é libertador nesse sentido. Você só vai ter esse empoderamento profissional se você conhecer o que você está fazendo. Né? Quando você tem domínio, né, eu vou colocar bem entre aspas, porque ninguém tem domínio completo de nenhum conhecimento. Sim. Mas você não se deixa pisar, né? Você não se deixa ser explorado, né? E o vínculo de serviço público ele favorece muito isso, que você tem mais voz para se colocar, né? Sem medo de ser mandado embora, por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, ano passado eu passei por umas questões no trabalho que eu fiquei muito mal, assim. Fiquei a ponto de... Aí eu, inclusive, do nada eu pedi férias. Pensei, não, eu preciso de um tempo distante para poder eu refletir isso. Né? E eu coloquei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero que o trabalho comprometa a minha saúde mental. E a gente tem lá muitos casos, inclusive o nosso setor lida com isso, né? Cuida desses servidores que ficam com a saúde mental comprometida por conta do trabalho, de assédio, enfim. Eu falei, eu não quero fazer parte desse elenco de trabalhadores que foram... que surge algum tipo de diagnóstico por causa do trabalho. Eu quero encarar o trabalho de uma melhor maneira, assim. Mas aí vai muito da personalidade das pessoas, né? Eu tenho essa questão muito comigo, assim, de buscar por justiça, né? De não ver uma coisa errada e ficar calada, de
me colocar, ninguém vai me fazer de boba. Às vezes eu acho que isso é um pouco exagerado, mas por outro lado também é bom a gente se impor, a gente precisa se impor assim, em qualquer área, né? Na vida cristã, na vida do trabalho. Você citou duas coisas que eu achei interessante, né? No início você falou sobre você chorar toda vez que terminava. Então acho legal, a gente fala muito aqui sobre isso, né? Sobre a gente cuidar das nossas emoções. Então achei interessante isso, porque às vezes a pessoa está numa pressão e aí se pressiona ainda mais, colocando na cabeça que não, eu tenho que ser forte. Não posso chorar, forte, né? Não posso chorar, tem que ser forte, tem que aguentar. Então achei interessante essa sua colocação e também o fato de você falar que a gente precisa conhecer o que a gente está fazendo. Sim. Então são duas formas bem assim diretas e eficientes para lidar, né, com essa pressão que a gente sofre, né, no dia a dia. Deixar extravasar mesmo. Eu não sou muito de chorar em público, por exemplo, né? O meu orgulho não me permite. Quando eu estou numa discussão, por exemplo. Mas chegava em casa, nossa, aí pesava. Caramba, assim, vinha uma onda assim dentro de mim, falava, meu Deus, aí vou ter que ir lá amanhã ver de novo, encarar, entendeu? E a gente depende do trabalho, né? Ele é nosso meio de sobrevivência mas Deus está presente até nisso, assim. E aí eu lembro que desse momento do ano passado para cá, eu fui fazendo algumas coisas no trabalho e fui tendo certos tipos de reconhecimento das pessoas, sabe? E algumas falas que eu sentia assim que era Deus falando para mim, né? Que é assim. Te assegurando, isso, né? Isso. Legal. E tem consolo, sempre vai ter consolo, né? Nesse dia a dia de estresse. Por exemplo, eu moro aqui em Campo Grande e trabalho no centro da cidade. Uma coisa que me deixa muito estressada é o trajeto. Os trens da Supervia. Né? Fica aqui minha declaração. E, às vezes, eu fico estressada não é nem com o trabalho, mas é com o trajeto, sabe? Por exemplo, essa semana, esse calor horrível, teve um dia que eu fiquei uns 50 minutos esperando o abençoado do trem. Eu penso, 50 minutos era para eu estar chegando na minha estação, entendeu? Então, assim, são coisas que... Aí eu penso, estou estressada agora e tal, mas vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou falar com Deus e vai ter que melhorar, porque eu não tenho como remediar isso agora, né? Então, tentar ver formas em que você consiga não extrapolar o estresse, né? Para não adoecer, porque o adoecimento por causa do trabalho ele é muito real, muito presente e tal. E, assim, buscar alternativas mesmo. E aí eu tento... sempre que eu posso fazer coisas para me distrair, né? No final de semana e tal. Estar com pessoas que eu sei que vão me trazer alegria, né? Porque aí, às vezes, a gente se faz uma clausura, né? Não comenta com ninguém, não conversa com ninguém. Eu sou muito reservada, eu tenho muita dificuldade de falar sobre as coisas assim com as pessoas. Mas eu sempre tenho pessoas chaves que eu me reporto nesses momentos, porque... Excelente. Porque senão implode, né? Isso, É lógico que a gente precisa falar com Deus, mas a gente precisa das pessoas também, né? Alguém de confiança. Aqui, né? Na conversa aqui das fichas aqui, a Amanda tá me alertando do tempo, mas como eu vou dar a cartada aqui agora, pastor Daniel vai dar mais um tempinho. Por quê? Porque, além de uma pergunta daqui já do roteiro, eu queria fazer outra pergunta do que você estava falando. Você, né... A sua jornada te levou para muitos lugares, muitas experiências. Eu sou maravilhoso para isso. A Amanda me chama a atenção. Eu estou com uma ideia na cabeça, estou tentando formular a pergunta. Eu queria que você ponderasse aqui o seguinte. Você viu muitos cristãos por onde você passou? Se viu ou não viu? Qual é a tua avaliação sobre isso, sabe? Porque a gente está falando exatamente de ocupar espaços. Nós, cristãos, ocupando esses lugares. Né? Você foi professora em universidade, você foi professora em colégio federal, você está agora num cargo público, foi militar. Né? Você viu muitos cristãos... Vendo ou não vendo, qual a sua avaliação sobre essa questão desses cristãos ocuparem esses espaços? Então, não. É triste, né? Pensar assim, se eu fizer um resgate desde a universidade até agora, assim, tiveram alguns, obviamente, né? Mas assim, a maioria não é não. Atualmente, por exemplo, lá no tribunal, poucos. E é uma realidade difícil isso, né? Porque
eu penso, como que não tem gente aqui, gente? Exatamente. Tinha que ter, né? Se são os melhores lugares, os melhores salários, as melhores colocações, por que não ter? Uhum. Por que não chegaram até aqui? Qual foi o nível de prioridade que deram para isso, né? Porque eu penso o seguinte sobre valorizar ou não a vida profissional e o estudo. Eu preciso fazer isso, sim, porque Cristo também precisa ser conhecido lá, né? Lá todo mundo sabe que eu sou cristã. Eu falo o tempo inteiro sobre Jesus de alguma maneira, né? Através das minhas ações, através da minha fala. Quem vai chegar até essas pessoas se não formos nós, Exato. né? Nos ambientes deles familiares e de amigos, eles não têm essas pessoas. Como que vai chegar até eles, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, houve um tempo, né? Talvez agora não tanto, mas já houve um tempo em que a gente tinha um pouco de preconceito dentro do meio cristão, de achar, assim, que as pessoas não poderiam fazer conquistas profissionais, né? Porque estava valorizando demais o mundo material. Mas isso é uma loucura, né? Porque, assim... a gente vai ver exemplos dos apóstolos, por exemplo, Paulo, que foi o grande apóstolo no Novo Testamento, ele era extremamente formado, extremamente inteligente, extremamente conhecedor da lei, de tudo e tal. Então, e quem foi mais usado? Foi ele. Sim. Ou seja, você vê que o conhecimento secular, ele com certeza pode ser aliado ao conhecimento teológico para benefício da obra, né? Às vezes a gente vê pessoas indo para outros países falar do amor de Deus já através da sua profissão. Verdade. Né? Porque a pessoa é da profissão tal, ela teve uma oportunidade para ir ao país X, e aí ela consegue falar do amor de Deus. Ou seja, ela cria oportunidade de entrar em espaços que a gente não vai conseguir entrar se a gente não tiver aquela formação específica, né? Então, assim, é triste saber que, de repente, não tenha tanto empenho, às vezes, não tenha tanto... interesse, né? Vontade. Isso. Mas, de fato, não tem muito, não. Se você não linkar com a pergunta que não, eu tô pensando... Linka que eu não li todas. Exatamente. Eu não li todas. Pode linkar aí, vai, já passa para você. Aproveitando o gancho do pastor Daniel, né, você comentou que não viu muitos cristãos por onde você passou. Qual foi, então, ou qual é o seu maior desafio como cristão? Testemunhar. Testemunhar. Porque a gente vive uma realidade política, posso falar, né? No Brasil, de uma polaridade de opiniões em que nós tivemos, infelizmente, uma catastrófica imagem dos cristãos, né? Associadas a pessoas que não são cristãos. E eu não tenho nenhum medo de falar sobre isso. E aí, quando alguém fala assim, sou crente, automaticamente fala, se for igual ao fulano, entendeu? Então, o nosso grande desafio é mostrar que não. Que não é bem assim. Existe um cristianismo que é o bíblico, que eles não vivem e que a gente vive. Entendeu? Então, assim, o grande desafio é romper com essa opinião pública sobre os evangélicos no mundo atual. Tem se criado ultimamente. Isso, né? E eu não estou falando sobre denominação, não estou falando nada disso. Eu estou falando assim, sobre viver Cristo, né? No dia a dia. E aí a gente é muito julgado, né? Se você só dizer que você é crente, não necessariamente as pessoas vão acreditar, né? Isso só vai ser... testificada ali com o tempo, né? Com o tempo, com as ações e com as suas palavras. E, na verdade, mesmo que não acreditem, eles estão esperando alguma coisa de você, esperando alguma coisa. Algum escorregão, né? Pra apontar ali. Vai fazer isso, crente? Pra corroborar desse com jeito? A fala deles, né? Então, assim, é difícil. Posso? Agora você pode. Agora pode. Tá autorizado. Agora sim. Quem faz as considerações finais é a Amanda. A gente tá caminhando pro final, tá acabando, tá? Querendo saber mais, depois passa a sua rede social. Tá, segue a Ana lá. É só fixar ali já. Vou pular essa daqui. Ana, qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu na sua jornada de vida até aqui, né? Quase chorei junto com você. Você foi falando. Imagina o pastor Daniel chorando. Calúnia, gente. Quase não chora. Foi o que a Ana disse. O que, Ana? Desde os 12 anos que a gente se conhece? É isso? É isso aí, misericórdia. Então, não faça né?
você foi vendo, né? Você viu os seus irmãos conquistando, Sim, né? Eu lembro disso sim. quando você comemorava a vitória dos seus irmãos também e tudo mais. E você foi olhando para esse lugar, você foi conquistando isso tudo, foi passando, né, de fase, né? Eu queria aqui, mas Deus me trouxe para cá. Eu queria aqui, mas Deus me levou para lá. Disso tudo, né? Que você não precisa ser uma. Você pode ir ponderando o que foi de valioso, de mais valioso que você aprendeu nessa sua jornada. Que o grande... Que ainda tem muita coisa pela frente. Mas que o grande construtor e reconstrutor de histórias é Deus, né? A gente faz... Tem um versículo em Provérbios que os planos são do homem, mas quem determina a última é o Senhor. palavra é o Senhor. Então, assim, ele é o grande construtor e reconstrutor de histórias, né? Porque eu tenho um trecho da minha história, em 2014, que eu quase morri na primeira gestação que eu tive, e eu vi a minha filha morrer, né? Porque eu tive pré-eclâmpsia, e aí ela nasceu prematura, e no 5º dia de vida ela morreu. Ali a vida era tão confusa, tão difícil, tão triste, que eu desejei morrer junto com ela. Eu sinceramente achei que não havia mais coisas para acontecer. Mas, ao longo dos anos, de 2014 para cá, né, que já vão fazer 11 anos, no caso, Deus fez tanta coisa, reconstruiu tanta coisa, desfez coisas, reconstruiu outras, me fez trilhar novos caminhos, pensar em novas coisas, que a grande lição para mim nisso tudo é que estar sobre... a autoridade, a soberania de Deus é a melhor coisa que alguém pode escolher, né? Porque ele constrói, ele reconstrói, ele desfaz, ele refaz, e ele refazendo e fazendo é a melhor história que a gente pode viver, né? Porque às vezes a gente tem de escolhas desacertadas, né, na vida, a gente passa por às vezes uma imaturidade, teimosia em algumas áreas, mas a misericórdia dele sempre está presente, né? Ela é infinita, ela se renova a cada dia, né? Ele é extremamente misericordioso. E em sendo extremamente misericordioso e tendo a graça, né, o favor imerecido de Deus nas nossas vidas, a construção e a reconstrução de história é a coisa mais linda assim, que eu vivi com Deus, né? De saber que eu posso contar com Ele, não depende de mim. Acho que a melhor coisa é isso, não saber que não depende de mim, porque eu sou falha, sou fraca, tenho as minhas fragilidades, os meus defeitos, minha inclinação para o mal, como qualquer ser humano, mas não dependendo de mim, dependendo dele, a história vai ser sucesso. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, quer fazer alguma consideração? Rapaz, não só dizendo que vocês vão ver a Ana mais vezes nessa mesa, né? Se ela assim puder e quiser, vai ser convidada mais vezes. Então, foi só um gostinho. Já prepara aí, já sabe de cabeça. Eu não sei minha rede social de cabeça, tá? Sabe as coisas, prepara para dar. Tem só uma ou tem a profissional e a outra? Não, só tem uma. Pessoal, daqui a pouco veremos um perfil profissional com dicas da Ana ali. Tipo isso, né? Como não pegar um resfriado? Tipo isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham sido abençoados, né? Rendeu, graças a Deus. Tem algumas perguntas que não foram feitas em outras oportunidades. Nós vamos estar fazendo. No nosso Instagram, a Ana vai estar lá também. Então, a gente pode botar para responder alguma coisa lá. A Ana vai estar lá no nosso Instagram também, tá bom? Seja muito bem-vinda todas as vezes que você quiser, Ana. Foi um prazer compartilhar com essa sua vida. E aí eu já passo para a nossa convidada fazer considerações finais e aproveitar para dar aquele conselho final para quem está aí desejoso de seguir a mesma área que você. Fico muito grata, né, pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de poder falar publicamente do amor de Deus de alguma maneira, né? Conforme eu fui vivendo as coisas ao longo da minha vida, eu sempre fui sendo lembrada por Deus de que isso precisava ser conhecido pelas pessoas, né, de alguma maneira. E a melhor maneira de ser conhecida é eu falando, né, eu testemunhando, né, e tal. E esse momento aqui, para mim, é de grande alegria conseguir, né, expressar a gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele fez por mim, né? Meu Instagram é LiaTMM. LiaTMM. Fixaremos. Já tá.
o meu conselho sobre a minha área especificamente é que é uma área muito penosa, né? Eu acho que as pessoas que seguem pela área da saúde, seja qual profissão for, precisam realmente ter uma afinidade com o cuidado com o próximo, né? Que é muito específico, assim, é muito doloroso, né? Já teve momentos de um plantão em hospital, em UPA, de repensar. Eu quero ver mesmo as pessoas sofrendo tanto, sabe? Eu sempre fui muito fria, eu nunca fui muito de chorar, mas especificamente logo depois que a minha filha morreu, uns meses depois, eu ajudei num atendimento de uma ressuscitação de uma criança que tinha sido afogada, né, numa piscina, e ele não respondeu, né? E aí ali eu chorei muito. Eu pensei, eu acho que eu não consigo mais ser enfermeira. Mas não era esse o plano que Deus tinha para mim, né? Inclusive, durante os concursos, quando eu não passava, eu pensava, Jesus, eu tenho que mudar de área. De repente é isso, né? Se eu estudar uma outra coisa e tal, se eu for outro profissional. E eu falei, é o último que eu faço. E aí, quando eu falei isso, eu passei. Então, eu entendo que são respostas que Deus vai nos dando, né? Então, se você tem vontade de ir para a área da saúde, coloque isso diante do Senhor mesmo, né? Porque eu entendo que tudo na nossa vida glorifica a Deus, né? Até se eu tivesse escolhido TI, se eu tivesse escolhido administração, se eu tivesse escolhido qualquer outra área, tem que glorificar a Deus. Então, assim, consultá-lo é a melhor maneira da gente ter certeza se é a área que a gente vai seguir, né? Às vezes a gente não tem essa maturidade na adolescência, quando vai fazer o vestibular e tal. Mas não tem nenhum problema você retroceder em alguma fase da sua vida e recomeçar e refazer e fazer uma outra graduação e escolher alguma outra área, não tem nenhum problema. Então, assim, o meu conselho é esse, de saber que é uma área muito difícil, dolorosa, que compromete muito a saúde mental. Quando eu fiz a especialização em enfermagem no trabalho, o meu tema de monografia foi exatamente quais eram as áreas que mais tinham comprometimento psíquico, né? Sofrimento psíquico por conta do trabalho. E a gente vai ver que, elencando, são a área da saúde, a área da segurança pública, né? E professor. Então, são áreas que demandam muito da nossa emoção. E aí, isso é difícil lidar com isso no dia a dia. Então, se, de repente, a pessoa não tem esse equilíbrio emocional, de repente, é pensar em outra área, né? Mas é uma área também gratificante. Por exemplo, a enfermagem é vista como uma carreira de ascensão social, porque muitas pessoas simples como eu conseguem estudar enfermagem e ter depois um bom emprego e mudar de categoria, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, é uma área que tem muita oportunidade, muito emprego. Se você for ver um concurso, sempre tem muitas vagas para enfermeiro, muitas vagas para técnico de enfermagem. Então, assim, se você for pensar por esse lado, é uma área boa que logo você vai ter um retorno. Eu nunca fiquei sem emprego. Até quando eu escolhi sair da Marinha, eu tive pessoas mandando, vem trabalhar com a gente. Eu nunca fiquei sem emprego. Então, assim, é uma área que você vai ter sempre oportunidade. Agora, demanda muito. Até da questão física mesmo, porque um plantão de 12, de 24, a gente fica destruído no final. Parece que você morreu. O sono parece que é o sono da morte. Você desmaiou e depois acorda. Mas é isso, assim. Mas também é uma área gratificante. É bom você se atender, depois você ver a pessoa retornar e te agradecer, né? Você vê que, nossa, você fez alguma diferença na quase morte de alguém, né? Então, é uma área gratificante também. Legal. Gostei muito desse termo, Deus que refaz. Cara, eu tô tentando construir uma frase, com a que ela falou. Constrói e reconstrói histórias. Tá lindo demais. Deus que refaz. Essa vai ser a frase dessa live de hoje, o Deus que refaz. E é interessante porque o nosso objetivo aqui com essas lives é justamente esse, né? Mostrar para quem está em casa que não importa o que você viveu até aqui, não importa qual foi a sua realidade, qual foi a sua história vivida até aqui, nosso Deus é um Deus que refaz. Aleluia. É um Deus que reescreve, né? Não importa se o seu passado foi um passado ruim, um passado de dor, um passado complicado, ele pode refazer a sua história. Então, grave isso no seu coração. Ainda tem muita coisa boa para vir, né, nesse mês, dentro desses temas. Para vocês que congregam aqui com a gente se encontra daqui a pouquinho e até o próximo à mesa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.